Eu chamei a polícia no meio do casamento da minha irmã, com a igreja lotada, convidados em choque e o padre no altar. E todo mundo disse que eu fui longe demais. Mas ninguém sabe o que ela fez comigo antes disso. Se alguém me contasse essa história, eu também acharia exagero. Por isso peço que escute até o fim, porque nada disso começou no altar. Tudo começou anos antes, dentro da minha própria casa. Eu sempre fui a irmã do meio, não a favorita, nem a protegida. Apenas a que precisava aprender a se virar sozinha. Desde criança isso ficou muito claro. Minha irmã mais velha, Clara, era a filha dourada. Tudo o que ela fazia era motivo de orgulho. Notas, aparência, escolhas, até erros. Se eu tirava 9, perguntavam por que não era 10. Se Clara tirava 7, diziam que estava se esforçando. Nunca foi algo dito diretamente, mas era sentido todos os dias. Aprendi cedo que competir com ela era inútil. Então passei a apenas existir. Cresci tentando não incomodar, tentando não precisar de nada. Saí de casa o mais cedo que pude. Trabalhei em 2 empregos enquanto estudava. Consegui uma bolsa parcial na faculdade. Nada foi fácil para mim, mas eu estava orgulhosa da vida que construí. Não era perfeita, mas era minha. Há 3 anos conheci o Lucas. Ele era gentil, estável e me respeitava. Algo que eu nunca tinha vivido antes. Nos apaixonamos rápido, mas com calma. Ele conheceu minha família pouco depois. Todos gostaram dele. Especialmente Clara. No começo achei normal. Ela sempre foi sociável e charmosa. Mas com o tempo aquilo começou a me incomodar. Ela mandava mensagens demais para ele. Pedia favores pequenos, depois maiores. Sempre com a desculpa de somos família. Eu ignorei os sinais. Até o dia em que Lucas me pediu em casamento. Foi simples, íntimo e perfeito. Eu disse sim sem hesitar. Estava vivendo o melhor momento da minha vida. Quando contamos à família, todos comemoraram. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai nos abraçou. E Clara sorriu, de um jeito estranho. Ela disse que estava feliz por mim, mas algo no tom dela parecia forçado. Clara também estava noiva, há quase 2 anos. Mas o casamento dela nunca acontecia. Sempre surgia uma desculpa. Dinheiro, trabalho, estresse. Depois do meu noivado, ela mudou comigo. Ficou fria e distante. E logo começaram os comentários, perguntando se não estávamos indo rápido demais. Questionando se Lucas era confiável. Dizendo que casamento não era um conto de fadas. Eu tentei relevar. Achei que fosse só preocupação de irmã. Até que algo muito maior aconteceu. Recebi uma ligação inesperada. Era sobre uma vaga de emprego. Uma oportunidade incrível na minha área. Salário alto, benefícios e estabilidade. Eu mal consegui acreditar. Contei para o Lucas primeiro. Depois contei para a família num jantar. Todos comemoraram. Todos menos Clara. Ela ficou em silêncio absoluto. E aquele silêncio me deu um arrepio estranho. 2 semanas depois, tudo desmoronou. Recebi um e-mail do RH, dizendo que a vaga tinha sido cancelada. Sem explicação alguma. Eu fiquei em choque. No dia seguinte, meu chefe me chamou. Disse que receberam denúncias anônimas sobre mim. Acusações graves e específicas, dizendo que eu era instável e desonesta. Tudo era mentira, mas alguém sabia detalhes da minha vida. Detalhes que eu só contei para uma pessoa, minha irmã mais velha. E naquele momento, algo começou a fazer sentido. Mas eu ainda não imaginava até onde isso iria. Porque o pior ainda estava por vir, e envolveria o homem que eu mais amava. Lucas começou a agir diferente, distante, desconfiado e frio. Até que uma noite ele me contou tudo. Ele estava recebendo mensagens anônimas. Mensagens dizendo que eu o traía, com provas falsas. Conversas editadas e fotos manipuladas. E cada mensagem citava detalhes íntimos. Detalhes que só uma pessoa além de mim conhecia. E naquele instante eu senti o chão sumir. Porque eu sabia exatamente quem estava por trás disso. Mas ainda faltava a prova final. E ela viria da pessoa mais inesperada. Minha irmã mais nova, que me ligou chorando naquela mesma semana, dizendo que precisava me contar a verdade. E quando eu ouvi o que ela disse, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas isso já é a próxima parte dessa história. Eu encontrei minha irmã mais nova no dia seguinte. Ela estava pálida, nervosa e quase não conseguia falar. Sentamos num café longe da família. E antes mesmo de pedir qualquer coisa, ela começou a chorar. Disse que estava carregando aquilo há meses e que não aguentava mais fingir que nada estava acontecendo. Então ela disse a frase que eu nunca vou esquecer. Foi a Clara. Meu coração disparou na hora, mas eu pedi para ela explicar tudo com calma. Ela respirou fundo e começou do início. Clara vinha reclamando de mim há meses. Dizia que eu sempre roubava o protagonismo dela, que eu não merecia estar tão feliz. Segundo ela, era injusto eu casar primeiro. Era injusto eu conseguir um emprego melhor. E era injusto eu ter um relacionamento estável. Minha irmã mais nova disse que Clara falava isso com raiva, sem nenhuma culpa. Ela contou que viu Clara criando e-mails falsos, usando fotos antigas e montagens, editando conversas falsas no computador,
Tudo para parecer real. Ela também confirmou a sabotagem do meu emprego. Clara pesquisou a empresa, achou contatos internos e enviou denúncias anônimas cuidadosamente escritas. Nada parecia exagerado demais. Tudo parecia apenas suspeito o suficiente para a empresa desistir de mim sem investigar. Eu fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Então minha irmã tirou o celular da bolsa e me mostrou as provas. Prints de conversas, rascunhos de e-mails, arquivos salvos no notebook da Clara. Tudo com datas, horários e detalhes. Era impossível negar. Naquele momento eu não chorei. Eu fiquei vazia, como se algo tivesse quebrado por dentro. Passei dias sem conseguir dormir direito, revendo tudo que vivi com ela. Cada comentário, cada olhar, tudo começou a fazer sentido. Contei tudo ao Lucas. Mostrei as provas. Ele ficou em choque. Pediu desculpas por ter duvidado. Mas nosso relacionamento já estava abalado. A confiança tinha sido atingida. Mesmo assim, ele ficou ao meu lado e me apoiou em tudo. Foi então que decidi procurar um advogado. Levei todas as provas comigo e contei toda a história. Ele foi direto. Disse que aquilo era crime. Difamação, perseguição e fraude. Mas alertou que Clara provavelmente negaria tudo, especialmente diante da família. E foi aí que veio a pergunta difícil. Eu queria justiça, mas também queria que todos soubessem a verdade. Enquanto isso, Clara seguia com os preparativos do casamento, postando fotos felizes, falando de lua de mel, como se nada tivesse feito. E isso me consumia por dentro. Cada sorriso dela parecia uma provocação. Cada postagem parecia debochar da minha dor. Eu pensei em confrontá-la em particular. Pensei em expor tudo antes do casamento. Mas algo dentro de mim dizia que ela negaria, que sairia como vítima. E então, o convite do casamento chegou, com meu nome em letras douradas, como se nada tivesse acontecido. Foi naquele momento que tomei minha decisão. Se ela queria um palco, então a verdade seria dita nele. Mas eu ainda não sabia como. E nem até onde isso iria. Só sabia que o dia do casamento se aproximava. E nada mais seria como antes. Porque na próxima parte, chega o dia do casamento. E tudo sai completamente do controle. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei com um nó no estômago. Eu não estava animada. Não estava feliz. Estava decidida. Passei horas olhando para o convite em cima da mesa. Meu nome ali parecia uma piada. Lucas perguntou se eu realmente queria ir. Disse que ficaria ao meu lado, qualquer que fosse minha escolha. Eu respondi que precisava ir. Não por vingança, mas porque a verdade não podia mais ficar escondida. Me arrumei em silêncio. Cada detalhe parecia mais pesado do que deveria. Quando chegamos à igreja, vi os convidados sorrindo. Abraços, fotos, risos. Ninguém ali imaginava o que estava prestes a acontecer. Sentei nos últimos bancos. Não queria chamar a atenção. Minha mãe passou por mim e sorriu. Disse que eu parecia bonita. Naquele momento, senti uma mistura de culpa e raiva, porque ela não fazia ideia de quem realmente era a filha que estava prestes a casar. A música começou. Todos se levantaram. E então Clara entrou. Vestido branco impecável, sorriso confiante, como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. Enquanto ela caminhava até o altar, flashes da minha vida passaram pela minha cabeça. O emprego perdido, as noites sem dormir, as mensagens falsas, a dúvida no olhar do homem que eu amava. Tudo causado por ela. O padre começou a cerimônia. Falou sobre amor, sobre confiança, sobre honestidade. Cada palavra parecia uma ironia cruel. Minhas mãos tremiam. Meu coração estava acelerado. Eu sabia que aquele era o momento. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo a declarar, o silêncio tomou a igreja. Eu levantei. No começo ninguém entendeu. Minha mãe virou assustada. Lucas segurou minha mão, tentando me acalmar. Minha voz saiu firme, mesmo com o corpo tremendo. Eu disse que não podia deixar aquela cerimônia continuar, que a noiva havia cometido crimes graves. A igreja inteira congelou. Clara me encarou confusa, depois furiosa. Disse que eu estava louca, que aquilo era inveja. Algumas pessoas começaram a murmurar, outras pediram silêncio. Eu continuei. Contei sobre os e-mails falsos, sobre a sabotagem no meu trabalho, sobre as mensagens enviadas ao Lucas. Clara começou a chorar. Disse que eu estava tentando destruir o dia mais importante da vida dela. Minha mãe gritou meu nome. Pediu para eu parar. O padre tentou intervir. Foi então que eu disse que tinha provas. E liguei para a polícia. O silêncio virou caos. Algumas pessoas se levantaram. Outras começaram a discutir. Clara gritava que eu estava arruinando tudo, que eu sempre quis ser o centro das atenções. Minutos depois, 2 policiais entraram na igreja. Nunca vou esquecer aquele momento. O som dos passos deles ecoando pelo corredor. Os olhares chocados dos convidados. O vestido de noiva de Clara contrastando com tudo aquilo. Entreguei as provas. Prints, e-mails, registros. Minha irmã mais nova se levantou.
Com a voz trêmula, confirmou tudo. Disse que viu Clara planejando cada detalhe. Disse que tentou fazê-la parar. Clara desabou. Começou a gritar que ninguém entendia o que ela sentia. Que sempre foi pressionada. Que sempre viveu na minha sombra. Aquilo me atingiu como um soco. Porque pela primeira vez, percebi que ela realmente acreditava nisso. A cerimônia foi interrompida. Clara foi levada para fora da igreja, ainda de vestido. O noivo dela estava em choque, sem saber em quem acreditar. Algumas pessoas me olharam como se eu fosse um monstro. Outras como se eu fosse uma heroína. Eu só me sentia vazia. Nos dias seguintes, o caos continuou. A família se dividiu. Metade disse que eu fiz o que precisava ser feito. A outra metade disse que eu humilhei minha irmã. Minha mãe não falou comigo por semanas. Disse que eu poderia ter resolvido tudo em particular. Meu pai disse que entendia, mas que o momento foi errado. Clara passou a responder a um processo. Tentou se justificar. Tentou inverter a história. Mas as provas eram claras. Lucas e eu entramos em terapia. Ainda estamos tentando reconstruir a confiança. Alguns dias são bons, outros difíceis. Eu perdi pessoas que achei que ficariam do meu lado para sempre. Mas também ganhei algo que nunca tive. Paz. Hoje, quando olho para trás, ainda me pergunto se havia outra forma. Se eu poderia ter esperado. Se eu poderia ter sido menos extrema. Mas também sei que se eu não tivesse feito nada, ela teria continuado. Então eu deixo essa pergunta para você. Eu fui a vilã por chamar a polícia no casamento da minha irmã. Depois de tudo o que ela fez comigo?